O tema da nossa aula de hoje é a construção das cidades brasileiras, ocupação do espaço e exclusão social. A construção das cidades é um assunto bem interessante, é um tema super importante e que faz parte do nosso dia a dia, mas que a gente nem sempre para pensar. Como as nossas cidades foram construídas e por que elas são do jeito que são. Nós vamos viajar no tempo para entendermos a formação das cidades brasileiras e como a ocupação do espaço e a exclusão social andam de mãos dadas desde o início. Fique ligado, porque no final você vai enxergar Goiânia, a cidade que você mora, com outros olhos. Vamos juntos nessa. A aula vai ser legal, ó. Lembra? São minutinhos que vocês vão ter de atenção plena. Bora! Os objetivos da aula será entender o processo histórico de urbanização no Brasil, analisar a relação entre ocupação do espaço urbano e a desigualdade social, discutir as teorias sociológicas sobre o espaço urbano e também compreender o surgimento das favelas como um fenômeno de exclusão social. Bora para o início de tudo! A herança colonial. Para entendermos as cidades de hoje, nós precisamos voltar lá no período colonial. No Brasil, gente, Brasil não é brincadeira não. No Brasil, a gente não teve um processo de urbanização como na Europa, que foi super ligado à Revolução Industrial. Aqui, a coisa foi bem diferente. As primeiras cidades surgiram com um propósito: ser o centro do poder e da administração colonial. Foi assim que surgiram as primeiras cidades. Agora pense comigo. Os portugueses chegavam aqui e, para garantir o controle do território, criavam vilas e cidades. Essas cidades eram super planejadas, com as melhores terras e a infraestrutura mais bacana no centro, ou seja, bem pertinho ali do poder. E quem é que morava nessas cidades? A elite, os colonos ricos, os religiosos e os administradores. Está me lembrando um pouco da era feudal. E a maioria da população, que era escravizada ou pobre, ficava onde, professora? Nas margens. Daí o porquê do termo marginais, marginalizados. Estamos falando de periferia, certo? Então essas pessoas ficavam às margens, nos arredores, nos lugares menos nobres. Isso já era o comecinho da desigualdade social e da segregação espacial. Tá, vamos fazer um exercício. Dê uma olhadinha no centro das cidades históricas do Brasil e veja se a arquitetura e a história delas não contam um pouquinho sobre essa época. O salto para o século XX, industrialização e urbanização acelerada. Pulamos agora para o século XX. O Brasil começou a se industrializar e isso mudou tudo. Muita gente do campo, que vivia em condições precárias, começou a migrar para as cidades em busca de emprego nas fábricas. Esse movimento é chamado de êxodo rural. O que acontece é que as cidades não estavam preparadas para receber tanta gente de uma só vez, assim, tão rápido. A infraestrutura era insuficiente, não tinha moradia para todo mundo e a elite urbana não queria essa população pobre por perto, ou seja, sai pobre, sai. O resultado: os trabalhadores foram empurrados para as áreas mais distantes e desvalorizadas da cidade. E é nesse contexto que as moradias precárias começam a aparecer. Os trabalhadores não tinham dinheiro para comprar ou alugar casas decentes e então ocupavam terrenos baldios e áreas de risco, construindo suas casas com o que tinham, material precário. Vamos para um exemplo e teoria: a segregação urbana. Esse fenômeno de separação dos grupos sociais no espaço urbano é chamado de segregação urbana. Um sociólogo chamado Henri Lefebvre falava que a cidade é um produto social. E ele estava corretíssimo. Ou seja, ela não existe por acaso, ela é construída pelas relações sociais. Para ele, o espaço é o reflexo de quem tem o poder e o capital. Pensa nisso, olha o que eu acabei de dizer. O espaço é o reflexo de quem tem o poder
e o capital. Pense em cidades como São Paulo ou Rio de Janeiro. Você tem bairros extremamente ricos com prédios de luxo e toda a infraestrutura, e logo ao lado você tem comunidades e favelas com condições de vida completamente diferentes. Isso não é por acaso. É o resultado desse processo histórico de ocupação e exclusão. Então não perca a chance de observar o seu bairro e pensar: a qual grupo social ele pertence? O seu bairro. Faz uma pesquisa breve que você vai perceber. Eu vou usar o termo favela, mas o certo é falar comunidade. Eu vou falar favela porque eu vou explicar a origem do termo favela e tal. A expressão correta são comunidades. Agora vamos falar especificamente sobre o surgimento das favelas. A palavra favela tem uma história curiosa. Ela vem de um morro no interior da Bahia, chamado Morro da Favela, onde soldados que lutaram na Guerra de Canudos acamparam. Quando a guerra acabou, eles voltaram para o Rio de Janeiro, mas o governo não pagou o que devia e nem deu moradia para eles. O que eles fizeram? Ocuparam o Morro da Providência, que ficava bem pertinho do centro do Rio. E aí os soldados começaram a chamar o morro de favela, em homenagem ao morro onde tinham acampado na Bahia. A ocupação foi crescendo e o nome pegou, virando sinônimo para esse tipo de moradia. O crescimento das favelas tem muito a ver com a falta de políticas públicas de habitação. O Estado, em vez de construir moradias populares para a população de baixa renda, muitas vezes optou por medidas de remoção, desalojando as pessoas e as empurrando para áreas ainda mais periféricas. Mas atenção, as favelas não só são um problema de moradia, elas são um reflexo de uma profunda desigualdade social e racial. A maioria da população que vive em favelas é de baixa renda e historicamente formada por pessoas negras, descendentes de escravizados que foram empurradas para as margens da sociedade desde o início. Agora vamos para uma coisa aqui, pertinho de você, Goiânia. Vamos falar de Goiânia. Para dar um exemplo prático, sabe? Para você ficar por dentro. Vamos olhar para nossa cidade, a capital de Goiás, Goiânia. Ela foi inaugurada em 1933 com um propósito bem claro: ser uma cidade moderna, higienista, que representasse o progresso do Brasil. O projeto urbanístico foi assinado pelo arquiteto Atílio Correia Lima e seguiu o conceito de cidade-jardim, com amplas avenidas, setores bem definidos e muitas áreas verdes. Tudo isso muito bem pensado e planejado. Mas esse planejamento, infelizmente, também gerou muita exclusão. Enquanto a elite e os trabalhadores mais especializados ocupavam bairros mais bem estruturados, como o setor central e o setor sul, os trabalhadores braçais que construíram a cidade foram empurrados para bairros periféricos como a Vila Nova e Campinas e viviam em condições precárias, obviamente. A ideia de que Goiânia não teria favelas foi um mito alimentado por décadas, mas a realidade é que a exclusão social se manifestou em ocupações irregulares e a falta de estrutura em diversas comunidades. Afinal, como a gente viu, a segregação não é só sobre o nome dos bairros, mas sobre a falta de acesso e a desigualdade que a gente enxerga por aí. Nós vimos que a construção das nossas cidades não foi um processo neutro, desde o período colonial até hoje. O espaço urbano foi usado como uma ferramenta de controle, de exclusão. Onde você mora, o acesso que você tem a serviços, educação e transporte e lazer, tudo isso é resultado desse processo histórico. E é por isso que é tão importante a gente entender a sociologia e a história das nossas comunidades, porque a partir do momento que a gente entende o problema, a gente pode pensar em soluções e em como construir cidades mais justas, mais inclusivas em todo o mundo. E aí, vocês acham que Goiânia reflete essas teorias que a gente conversou hoje? Então bora para nossa tarefa.